Agora a gente vai estudar o que é hipnose. Para você aprender o que é hipnose, você tem que saber também o que não é hipnose de fato, porque existem muitos mitos na hipnose. Então, a gente vai estudar três coisas agora, que eu acredito que tá muito juntas, muito ligadas. Então eu poderia colocar os tópicos separadamente, o que é hipnose, o que não é hipnose e os mitos da hipnose. Então, mas eu resolvi colocar tudo no mesmo lugar. Por quê? A gente já vai respondendo as perguntas para não ficar dúvidas sobre isso, ok? Então, o que é hipnose? Para você fazer hipnose, você tem que saber o que é hipnose e o que não é hipnose. Graças à televisão, graças às lendas, graças ao cinema, Hollywood, muito obrigado Hollywood, que criou muitos mitos sobre a hipnose que não existem. Tem gente que acredita que pode controlar a mente das pessoas com hipnose. Na verdade, isso não existe. Não tem como fazer hipnose com uma pessoa que não queira ser hipnotizado. Esse processo tem que ser cedido para a pessoa. Então, por isso que a gente vai fazer o pré-talk, para criar, tirar essa barreira que existe na hipnose. Então, primeiro, antes de fazer o pré-talk e o rapport, criar o rapport e tudo, você tem que saber o que é hipnose. Mas vamos lá, chega de enrolação. O que é hipnose em si? Hipnose é foco e concentração. Quando alguém perguntar para você o que é hipnose, foco e concentração. Vou dar um exemplo. Você já ficou concentrado em um livro, por exemplo, você está lendo um livro, ou então você está assistindo um programa, ou então você está distraído dirigindo, qualquer coisa assim, que você fique distraído e a pessoa te chame e você não sabe, né, não escuta a pessoa. Então, isso é um estado hipnótico. Então, a hipnose não é uma coisa sobrenatural. A hipnose acontece com você todos os dias. Todo dia acontece hipnose com você. Todo dia você é hipnotizado umas 200 vezes. Toda vez que você faz, por exemplo, uma concentração em uma coisa para achar uma solução, você está fazendo hipnose. Então você está focado e concentrado, ok? Então você só precisa dessas duas coisas para fazer hipnose. Então, levando isso em consideração, você consegue, por exemplo, fazer uma pessoa ficar mais alta com hipnose? Não. Você não consegue fazer uma pessoa ficar mais alta. Mudar a cor dos olhos da pessoa? Não. Não dá para mudar a cor dos olhos de uma pessoa fazendo hipnose. Dá para curar um machucado? Não, não dá. Infelizmente, não dá para curar. Ou se a hipnose fizesse isso, meu Deus do céu, o mundo seria perfeito, né? Mas não existe isso. Não existe coisas mágicas na hipnose. É tudo da nossa mente. Vamos dar um exemplo. Eu falei de machucado. Vamos falar de machucado. Por exemplo, se você corta o seu dedo, você está descascando uma cebola e aí corta o seu dedo está doendo. O que é a dor? Na verdade, o seu dedo não está doendo. O seu cérebro está mandando um sinal para o seu dedo, para aquele ponto específico e está falando, olha, arruma isso daqui, porque alguma coisa não está legal. Alguma coisa não está legal. Dá uma atenção, porque por isso que a dor incomoda, para você poder remediar, para você poder arrumar o que está acontecendo. Porque se você cortou o dedo, o seu pé não vai doer. Se você cortou o dedo, a sua cabeça não vai doer. A sua bochecha não vai doer. Vai doer o seu dedo.
mas não é. Se você cortar em cima, não vai doer embaixo, vai doer em cima. Então o seu cérebro está dizendo, cuida, dá uma atenção nesse dedo, nessa parte aqui, porque alguma coisa está errada. Então é o seu cérebro falando isso. Então, com a hipnose, a gente pode conversar e ressignificar com o seu subconsciente, falando, olha, tá doendo mesmo, tem alguma coisa errada aqui, mas você não precisa sentir essa dor. Você não precisa ter esse incômodo. E simplesmente a gente ressignifica e troca ou remove totalmente a dor. Então, você tem consciência que o seu dedo está machucado, mas você não precisa sentir dor. Mas o seu dedo não vai deixar de ser machucado. Então você tem que tratar. Então, outros meios que a gente pode usar, por exemplo, é para fazer cirurgias. Tem gente que faz cirurgias sérias, cirurgia na perna, na barriga, no pescoço, no ombro, cirurgias sérias que não precisam de anestesia. A pessoa usa a auto-hipnose ou então ela contrata um hipnólogo para anestesiar aquela região, para ela poder fazer a cirurgia sem sentir dor. Outra coisa, outro exemplo, tatuagem. Tem gente que tem medo da agulha da tatuagem. Então tem gente que faz hipnose para não sentir dor, para hipnotizar, para não sentir dor, para anestesiar aquela região que ela vai fazer a tatuagem e não sentir dor. Então, a hipnose, ela funciona assim, é uma coisa mental, ressignificação. Então, por exemplo, eu atendo várias pessoas com traumas, vícios, manias que são tratadas na clínica. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em fumar, ela quer parar de fumar, mas ela não consegue parar de fumar. Aí ela procura algum especialista hipnólogo para poder, hipnoterapeuta no caso, que trabalha com isso, para poder tratar esse vício. Então, a pessoa procura ajuda. Não tem como fazer uma pessoa parar de fumar se ela não quiser. Então, a gente ressignifica ou troca o prazer de fumar por uma outra coisa. Para uma outra coisa, ressignificar é trocar. O que é prazeroso pode ficar nojento. O que é nojento pode ficar prazeroso. As pessoas, por exemplo, já me procuraram que tem medo de avião. Medo de avião, medo de viajar de avião, não consegue viajar de avião. Já perderam ofertas de empregos, já perderam grandes oportunidades porque tinham medo de avião. Tinham que fazer uma viagem, mas não conseguiam fazer essa viagem porque era de avião, que era outro continente. Então, a hipnose remove esse medo ou ressignifica. Esse medo não é necessário, esse medo não é racional. E o subconsciente passa a entender isso, passa a entender o que realmente funciona, o que realmente não funciona. Então, realmente, a hipnose, ela é, de fato, uma coisa mental. Então, recapitulando, a hipnose é foco e concentração. A hipnose não trabalha com coisas físicas, você não tem como mover objetos, não tem como você controlar a mente das pessoas. A pessoa tem que querer ser hipnotizada para você hipnotizar. Nos próximos módulos, você vai ver o pré-talk e o rapport, que
ajuda a convencer a pessoa a contar a história para você poder engajar melhor, para você fazer a hipnose, para a pessoa querer fazer a hipnose. Então, na hipnose, tem todo um processo para fazer clínica ou hipnose de palco, hipnose de entretenimento, hipnose na rua. Você escolhe, você pode fazer hipnose numa praça, o que você quiser, ok? Então é isso. Agora você já sabe, quando alguém responder, o que é hipnose. Até a próxima aula.